O ódio é o lugar para onde vai o homem que não consegue suportar a tristeza. Essa é a frase que mais define a obra que é Berserk. Uma obra sanguinária e com uma tragédia que é o marco principal de toda a trama. Oi, eu sou o Daniel, do canal Daniel Young, e esse é um vídeo mais sério, pois vamos tratar de Berserk. Então se acomode aí e aproveite bem. Esse vídeo é basicamente um remake de um vídeo antigo que eu postei alguns meses atrás. Eu mudei muito o conteúdo do canal e a forma como eu gravo e edito, então, como eu já queria voltar a falar desses assuntos mais filosóficos aqui, achei que seria uma boa ideia fazer remakes de vídeos antigos, com uma visão um pouco diferente. Fora que aquele vídeo flopou absurdamente, então já é um bônus. Enfim. Só um pequeno aviso, se você gosta do conteúdo aqui do canal e quer dar uma moral, a única coisa que lhe peço hoje é, se for da sua vontade, que hype esse vídeo no botão aí embaixo. Só funciona no celular, mas ajuda demais. O nosso vídeo com mais views chegou ao top 1 dos mais hypados e ajudou muito ao canal a crescer. Então sou grato se fizer isso. Assista até o final e caso goste do vídeo, marque com gostei e se quiser ver mais, se inscreva no canal. Dito isso, bora pro vídeo. Berserk foi uma obra que me marcou muito. Começou logo após eu zerar Dark Souls 1 pela primeira vez. E dá pra ver que foram duas obras que me marcaram muito por conta do bordão do canal, que é: não se atreva a se tornar um vazio. Acredito que essa frase, por mais que tenha vindo de um universo diferente, se encaixa perfeitamente no caráter de Guts e Casca. Guts, assim como qualquer um, teve altos e baixos. Por vários momentos o garoto se encontrou em situações horríveis, mas encontrou alguém que no fim preencheu a sua alma e lhe devolveu sua humanidade. No Eclipse, que é a tragédia que marca a mudança principal na obra, vemos que Guts luta ao máximo para salvar aquela que sempre preencheu a sua alma. E enfim, com a ironia do destino, vemos que no fim aquela que preenchia a alma do nosso guerreiro se tornou a vazia, e restava a ele agora encher esse cálice com o resto de humanidade que lhe restava. Esse resto de humanidade é algo que, com o decorrer da trama, nós vemos Guts desenvolver. Um personagem extremamente sério e focado, quase que uma máquina, mas a mudança vem com a maturidade. Por isso vemos Guts tão obcecado em atingir seu objetivo. Pra mim, o que define uma boa história de trajetória é a motivação. A motivação principal que move o protagonista durante toda a jornada. Se pegarmos, por exemplo, o Big Three dos manga shounen, e eu me refiro a One Piece, Naruto e Dragon Ball, podemos ter uma boa visão sobre isso. O que o Luffy almeja, o que o movimenta para continuar lutando? Ora, se tornar o rei dos piratas. O que o Naruto almeja? Se tornar Hokage. E o que o Goku almeja? Tornar-se extremamente forte. Mas todos nós já sabemos disso desde o início. Todos do Big Three, dos manga shounen, têm uma motivação inicial. Aquilo que desde o início da história todos eles já almejam e desejam. A diferença entre esses e o Big Three dos manga seinen é o que separa as crianças dos adultos. A motivação dos protagonistas é construída durante o decorrer da obra. Musashi desejava ser o mais forte sob o sol, mas acabou tendo como principal motivação encontrar a paz de espírito. Thorfinn quis vingança por seu pai, mas teve que lidar com diversas situações que moldaram seu novo caráter. Agora seu desejo é encontrar a terra de Vinland e se tornar alguém mais gentil. Agora, o caráter e o desenvolvimento de motivação de Guts é o que mais me admira afinal. Talvez Guts seja o personagem mais bem escrito de todos que eu citei. Todos os outros tiveram desenvolvimentos relativamente rápidos, mas o Guts é o mais identificável. Você entende suas motivações, pois se identifica com ele. O Guts é humano. E assim como eu e você, ele sofreu, sofre e sofrerá. A única coisa que nos difere é a intensidade do sofrimento e a forma como carregamos essas feridas. Com o decorrer das páginas, dos capítulos e dos anos, você vê toda a trajetória que ele fez, toda a jornada até chegar nos capítulos finais, onde seu desenvolvimento começa a se aprimorar, evoluir e onde finalmente começamos a conhecer o verdadeiro caráter do espadachim negro. Mas vamos voltar pro início. No começo nós vemos ali aquele garoto sofredor, que teve as batalhas impostas em sua vida de uma forma muito prematura. Ou melhor, ele literalmente nasceu no campo de batalha. Aquele garoto pobre, órfão, que passou por muita coisa, foi vendido por aquele que considerou seu pai, o matou, depois fugiu até encontrar o bando do Falcão e passou a ser o braço direito de Griffith. Veja, até aí a única coisa que movia o Guts era seu anseio por sobreviver, o seu instinto animalesco e primitivo. Sempre se mostrou presente antes mesmo do eclipse, antes mesmo de ser atormentado pela besta. Mas no bando do Falcão ele viu esperança, ele viu amor, compaixão e inteligência.
Então sua motivação foi aos poucos sendo construída, tijolo após tijolo, para se encontrar com o seu novo objetivo. Guts precisa proteger as pessoas que ele ama e ajudar Griffith em seu sonho. Bem, tudo que é bom dura pouco. Com o passar das páginas a gente vê novamente um desvio no objetivo: salvar o líder do bando do Falcão de ser torturado até a morte. Guts e o bando não iriam parar até encontrá-lo e salvá-lo da morte. E, enfim, todo mundo sabe o que aconteceu depois. Tudo aquilo que ele achava ser real, profundo, no final era só mais uma mentira que ele teria que suportar pelo resto de sua vida. Eu acho que o fator ilusão que o Miura colocou nessa obra, tudo aquilo que parecia ir bem, só pra no final destruir tudo como se tivesse tirado doce de criança. Isso é brutal, mano, brutal. Após o eclipse nós vemos ali aquela figura abalada, uma silhueta imensa de um homem que treinou por anos para ter um físico capaz de empunhar a maior das espadas, suportar a maior das dores físicas e ter um emocional inquebrável. Agora está desabado, derrotado, nenhum trauma até aquele dia tinha sido tão grande quanto esse, semelhantemente aos últimos capítulos que lançaram. Nada é pior do que imaginar uma vida inteira com aquelas pessoas que você ama, para no final ver tudo isso passar diante dos seus olhos como uma brincadeira sem graça. E ainda por cima, ser atormentado todos os dias por uma besta da escuridão. Para contextualizar, a besta da escuridão, na minha percepção, é a manifestação psicológica do trauma que o Guts passou no eclipse, e durante toda a sua vida, na verdade. Assim como qualquer besta, se você alimentá-la, ela cresce e fica mais forte, até que tome conta de ti. Guts não chegou nesse ponto, ainda, e esperamos que não ocorra. A gente conhece Guts como um personagem durão, acompanhamos suas batalhas, lutas e dificuldades, e mesmo depois de tanto sofrer, ele nunca deu sinais de depressão. Talvez um ou outro ali, mas se Guts desenvolveu isso ao longo de seus traumas, o seu objetivo nunca deixou transparecer. Querendo ou não, Guts crê num final feliz, tanto é que luta pra isso, mas como? Como alguém poderia ainda querer ter esperança, vivendo uma vida tão miserável e injusta? Acredito que a mensagem que o saudoso Miura quis nos passar foi aquela que é semelhante de um filósofo bem famoso: aquele que tem um porquê, supera qualquer como. O Guts viu um novo objetivo. Casca, já com sua consciência completamente quebrantada, completamente vazia, viu o mundo nos olhos de um animal selvagem ou de uma criança. Guts ainda tinha esperança, tinha humanidade. E, olha, querendo ou não, Guts talvez seja o protagonista que mais tem esperança num futuro melhor. Nisso, ele dá de 10-0 em qualquer protagonista por aí. Eu sei, parece estranho, mas depois de tudo que ele passou, você acharia justo ele desistir. Mas ele não desistiu, pois ele tem um porquê e vai superar qualquer como para chegar até seu objetivo. Ok, chega de Nietzsche por agora. Vamos falar de um dos melhores arcos de Berserk: Millennium Falcon. Desde o arco do Espadachim Negro até aqui, a gente nunca viu um cara tão empenhado em realizar seus objetivos. O pior de tudo é que a gente vê a história se repetindo. No início, o Guts não tinha muitos motivos para viver, e encontrou o bando do Falcão. Agora, nesse arco, o Guts tem muitos amigos de verdade. Só espero que todos eles sobrevivam e a história não se repita. Enfim, aqui nós vemos que seu objetivo principal, que é o de libertar a Casca daquela amnésia e trauma, evoluiu, e agora ele tem pessoas que ele ama e deve protegê-las também. Desde os primeiros arcos até esse, a gente vê uma mudança tremenda na personalidade do nosso herói, ou melhor, anti-herói. Ele passa a deixar sua carcaça de homem inabalável pra trás, afinal, ele não é nada disso, ele nunca foi. Ele é só um humano, como eu e você. E isso que faz ser mais forte do que todos os outros. Millennium Falcon é um arco onde muita coisa acontece, mas uma que é um grande marco é ver a besta das trevas tomar o controle, o fazendo decair as raízes. As vozes na sua cabeça são muito fortes, mas agora ele não tem que lidar com elas sozinho, ele tem pessoas pra ajudá-lo nessa. E mais importante que isso, ele não abriu mão de sua humanidade. Pelo menos não ainda, e não irá, provavelmente. Agora aquela besta maldita está sob controle, pelo menos por enquanto. O humano que habita em Guts está sendo mais forte. Se formos falar sobre desenvolvimento nesse arco, na minha humilde opinião, o Guts, dentre todos ali, foi o que mais demorou para se desenvolver completamente. A Farnese teve mudanças bruscas, assim como Isidro, Puck, Serpico, Shirk, mas o Guts ainda precisa de mais. Ele é inalcançável. Querer ajudá-lo sempre foi difícil. Ele sempre quis resolver as coisas à própria maneira. E enfim, chegamos ao arco de Fantasia.
Aqui o objetivo está mais perto do que nunca. Aqui é onde vemos a maior mudança de personalidade no nosso protagonista. Guts sabe que está cada vez mais próximo de atingir o seu objetivo. A jornada, todo o sangue derramado, todo o suor, todas as dores, tudo teria valido a pena. Guts é um humano que sofre, ele é um lutador. Tanto é que seu apelido é The Struggler. Ver que todo seu esforço finalmente deu frutos é uma sensação gratificante. Quando perguntado sobre o que ele sentia, nos surpreendemos. Guts estava grato. E aqui temos um dos painéis mais lindos do Sr. Miura, não só em arte e composição, mas em sentimento. Sérpico, particularmente nesse painel, também mostrou muito desenvolvimento. Eu gosto muito do papel dele e do Roderick nesses últimos painéis. Guts, como ser inalcançável que é, finalmente diz ser grato por tudo que aconteceu até ali. Quer dizer então que Guts é grato por viver uma vida de miséria, dor e sofrimento? É grato pelo que passou no eclipse, pelas mortes que teve que ver? Não, não é bem assim. Guts é grato porque tudo isso culminou no que seu espírito se tornou. Uma pequena fagulha de estoicismo dentro de um personagem que, não é um exemplo. Mas Guts percebeu que não adiantava mais chorar pelo passado. Nada que tinha acontecido antes estava sob seu controle. E perceber isso foi um sinal de maturidade. Não, o Guts não é um exemplo a ser seguido. Ele não é um estoico, afinal, ele extrapola suas emoções várias vezes. Mas podemos tirar várias lições desse desenvolvimento. E esse é um dos maiores sinais de desenvolvimento no nosso espadachim negro. Guts nunca ligou de lutar contra monstros e destruir seu próprio corpo. Ele sempre deu tudo de si, mas conforme ele tinha pessoas ao seu redor a quem devia proteger, a sua espada se tornou mais pesada. Nesse momento em que Guts percebe que não pode fazer tudo por si só e tem de confiar o espírito de sua amada para outras pessoas protegerem, que vemos que aquele homem que aprendeu da pior maneira que não se deve confiar nas pessoas, finalmente confiou. Pois ele cresceu e aquele lobo solitário já não estava mais presente. Há uma frase de Lao Tzu, geralmente atribuída a vertentes taoístas e até estoicas, que ajuda a gente a entender um pouco como Guts estava se sentindo. Se você tá deprimido, você vive no passado. Se você tá ansioso, você vive no futuro. Mas se você está em paz, você vive no momento presente. No momento em que Guts afirma ser grato, provavelmente ele estava vivendo no presente, mas pensando em como os últimos dias tinham sido bons para ele. Não fisicamente, mas psicologicamente. Afinal, ele cresceu e até o seu semblante mudou. Guts é grato. Eu particularmente gosto muito desse painel, porque mostra como a sua evolução veio à tona. O papel de Sérpico nesse painel em específico também é admirador. Ele afirma exatamente o que nós, leitores, pensamos ao ler essa parte do mangá. Ou ele está bêbado, ou estamos presenciando uma mudança brusca na personalidade do nosso herói. E vemos como não só Guts mudou, mas a personalidade de todos também mudaram. E isso tudo foi graças ao nosso espadachim. Bom, isso encapsula muito bem a mudança de Guts e seus amigos. Mas nesse arco muitas perguntas são respondidas e infelizmente acabam criando cada vez mais perguntas sem respostas. Infelizmente os capítulos estão demorando bastante, mas conforme eles forem saindo eu pretendo trazer vídeos pra vocês. Podemos ver que isso ainda não terminou. Berserk não é sobre vingança, pelo menos não ao meu ver. Falta o Guts entender que aqueles que seguem o caminho da vingança nunca acabam bem. Agora nos resta esperar, meus amigos. Agora é só esperar pra saber qual será o desfecho dos últimos capítulos lançados. Muito obrigado mesmo por assistir até aqui, eu sou eternamente grato. Esse foi um formato de vídeo mais sério, pois, afinal, Berserk é uma obra sanguinária. Se você gostou do vídeo, considere dar um gostei, caso não, deixe aí nos comentários tudo que eu deva melhorar. Vou ler todos e responder na medida do possível. Não se atreva a se tornar um vazio.